Olá pessoal, vamos aqui dar continuidade ao capítulo de Teoria da Relatividade, parte 2, onde no último vídeo nós abordamos justamente essa contribuição do efeito dobro para o entendimento aqui dessa observação experimental em termos de cosmologia, né? Então vamos aqui falar da última parte, a última parte deste tópico, que é falar sobre a dinâmica relativística, né? Aí, neste caso, a gente tem que relembrar um pouco que vocês viram lá no curso de Mecânica 1 e 2, onde vocês tiveram conhecimento que a força, uma força exercida em um corpo, vai ser mensurada em termos da taxa da quantidade de movimento desse corpo na escala do tempo, não é? Onde nós temos uma grandeza física, onde definimos aqui como sendo o momento linear dessa partícula. Então essa aqui é basicamente a segunda lei de Newton, né? É o que nós formulamos a segunda lei de Newton, onde você pode fazer essa equivalência entre a taxa entre o momento linear, quanto dessa partícula tem de velocidade, em termos de uma força que se exerce nessa partícula, né? Consequentemente, se nós temos aqui força nula, ou seja, o resultante das forças atuando numa partícula seja igual a zero, consequentemente, nos leva a uma consequência em que o momento linear dessa partícula ela vai ser então constante, né? Então, como nós tivemos aí a mudança das leis no sentido de referenciais inerciais, a gente teve aí uma pequena mudança justamente quando nós fazemos transformações de um referencial para o outro. Houve então essa necessidade para justamente estar de acordo com as observações sobre as ondas eletromagnéticas dadas por Maxwell, como nós vimos nos tópicos anteriores. Então a gente vai procurar um análogo relativístico dessa expressão, que tem então essas seguintes propriedades: que o momento relativístico deve ser conservado em sistemas isolados, ou seja, o princípio de conservação do momento então tem que também estar válido na mecânica relativística e consequentemente, a expressão que nós formos obter para o momento, ela deve voltar à forma newtoniana quando a gente aplica o limite v sobre c igual a zero, né? Tendendo a zero. Ou seja, para valores de v muito menores do que a velocidade da luz, que é justamente o nosso mundo usual. Então a gente pode procurar e ver essa a necessidade dessa mudança quando a gente vê a colisão entre partículas, né? Então, se nós tomarmos aqui a colisão entre duas partículas A e B, considerando essas partículas de mesma massa, sendo realizada em um referencial S, ou seja, estou vendo essa colisão em um referencial S', então a gente pode ver que neste referencial S' vai ser o referencial em que o momento total vai ser nulo, né? Ou seja, nós estamos fazendo então aqui o referencial centro de momento, assim considerado. Considerando aqui a forças externas nulas, ou seja, no momento em que tem essa interação dessa colisão, nós estamos considerando aqui a resultante das forças que atuam de forças externas nesse nosso sistema seja igual a zero, que nos leva aí um momento constante. Então, neste caso, o momento antes da colisão tem que ser igual ao momento após a colisão. Então, pela conservação do momento, nós vamos ter que a massa da partícula A multiplicada pela sua velocidade v' de A antes da colisão, somado ao momento da partícula B de massa m, velocidade vb' antes, é igual a mva' depois mais mv' depois, né? Onde nós temos aqui a partícula A antes da colisão, com a partícula B antes da colisão. No momento aqui, no centro de momento, vão ter a colisão e aqui nós temos a partícula A depois da colisão e a partícula B após essa colisão, né? Se nós formos usar aqui a transformação de Lorentz para as velocidades nos eixos x, y e z, a gente pode escrever as componentes dessas velocidades no referencial S, né? E um outro referencial inercial que se move em relação a S' com a dada velocidade de menos v ao longo do eixo x, né? Ou, neste caso, nós estamos aqui considerando o fato que nós estamos fazendo a análise dessa colisão em um referencial S' que está se movimentando em relação ao referencial S
com uma velocidade v ao longo do eixo x positivo, né? Como nós já vimos essas relações, a gente pode aplicar então esse conjunto de relação no sistema desses dois referenciais antes da colisão e depois da colisão, né? Com isso, a gente pode observar que a velocidade da partícula no eixo x antes da colisão, vou chamar de Vx', a velocidade da partícula A antes da colisão em y vai ser Vy', e a velocidade de AX depois vou chamar de Vx', e a velocidade no eixo y depois da partícula A como sendo V', sendo aqui negativo, tá certo? E aqui, consequentemente, nós vamos ter esse outro quadro com essas outras velocidades. A gente está considerando a massa da partícula A igual à da partícula B, que eu estou chamando de massa m, onde após aplicarmos as transformações de Lorentz em relação a Vx, Vy, por exemplo, a gente pode ter e conhecer as velocidades dessas partículas no eixo x e no eixo y após a colisão. Eu coloquei aqui que nós vamos considerar as partículas x, y e z, né, no caso a velocidade. No entanto, como nós estamos apenas numa coisa bidimensional, a componente z a gente desconsidera para o nosso estudo, né? Vamos considerar apenas no caso bidimensional, que é mais fácil. Com isso, a gente vê que a velocidade da partícula A antes da colisão no referencial S vai ser dado por essa expressão, e da partícula A depois vai ser dado por essa expressão, assim como também da partícula B antes da colisão vai ser dado por essa expressão e depois por essa expressão. Se nós considerarmos as transformações de Lorentz e as componentes para o eixo y, a gente encontra também a velocidade da partícula A antes da colisão no eixo y e depois, e de modo análogo às velocidades da partícula B antes da colisão e depois da colisão no eixo y. Então, quando a gente pega essas equações e monta dentro da conservação, as suas expressões para o eixo x elas vão prevalecer, ou seja, o momento no eixo x ela vai se conservar. No entanto, no eixo y não vai ter uma conservação, né? E aí a gente vê que a gente fazer o estudo relativístico dessa partícula apenas com o momento linear, como se descreve anteriormente, nos dá aí um problema, né? Então, o que nós podemos ver? Que o momento expresso dessa forma, ela não vai me dar, então, uma conservação do momento em todas as dimensões, podemos dizer. Então, há uma necessidade, sim, real, de nós fazermos aí a mudança e procurar, então, uma expressão que agregue essa conservação. Então, consequentemente, a gente pode mostrar que temos uma quantidade conservada se nós definirmos o momento como sendo γ m0 de V, onde m0 vai ser a massa do corpo mensurado no referencial de repouso, ou seja, no referencial no qual ele se encontra de repouso. E assim a gente pode definir a chamada massa relativística, que é justamente um termo de massa que vai variar com o tempo, dada justamente como sendo m0 dividido pela raiz de 1 menos V2 sobre C2, que nada mais do que o fator de Lorentz multiplicado pela sua massa de repouso. Alguns livros não gostam, alguns autores, ou quase a sua totalidade, não gostam muito de falar sobre essa questão da massa relativística, né? Porque é um termo que basicamente ela está aqui apenas para visualizarmos esses efeitos dentro do momento, né, do momento de conservação. Então a gente não vê essas outras aplicabilidades ou necessidades de nós incorporarmos a massa relativística em outros aspectos físicos. Então por isso que muitos autores limitam em usar essa terminologia de massa relativística. Mas aqui a gente pode apresentar do ponto de vista de conhecimento de vocês. E mesmo porque os livros, tanto do Moisés no Sesvaj, como também do Tipler, que é o Tipler e também do Resnick, que são as nossas referências do curso, eles utilizam esses termos. Então, a gente pode então definir a força como sendo justamente a derivada desse momento que vai ser dado por essa casa. E daí a gente pode tirar, a partir dessa expressão, a forma da energia envolvida no processo. Então, a gente pode ver
como seria a cara da energia total do sistema a partir dessa definição do momento linear relativístico. Então, se a gente lembrar que a taxa de variação da energia cinética em termos de tempo de uma partícula vai ser continuar dada como sendo a derivada de K dividido por ΔT, onde K aqui a gente vai chamar de energia cinética. Isso vai ser dado pelo produto da força com a velocidade, que é a mesma coisa que eu fazer o produto vetorial, perdão, produto escalar, entre a velocidade que essa partícula está se locomovendo e a taxa de variação do momento em relação ao tempo. Lembrando agora que o meu momento vai ser expresso da forma relativística, né? Então, com base nessa nossa igualdade, a gente pode calcular então a energia cinética em termos da integral, onde podemos ver aqui em relação de um potencial, a gente vai considerar o potencial nulo como sendo lá do infinito, onde a gente vai trazer esse deslocamento, essa variação da energia potencial em termos do infinito para até uma distância r, onde vai ter justamente aqui o produto da força vezes o deslocamento, que é justamente aqui onde nós colocamos aqui a taxa de variação do trabalho em relação justamente à variação da energia potencial, né? E aqui, consequentemente, a gente pode utilizar então da nossa igualdade, onde isso aqui vai ser justamente a derivada do momento em relação justamente ao tempo, né? Ou seja, a força vai ser dada em termos da derivada do momento em relação ao tempo, pela definição que nós já vimos, tá certo? Então, consequentemente, eu vou ter essa expressão, derivada do momento em relação ao tempo, dr, onde dr a gente pode expressar em termos de velocidade vezes dt, ou seja, a taxa de variação de espaço em relação ao tempo, só que aqui em termos vetorial. Então, a gente pode colocar esse termo vdt justamente em relação a esse vetor dr, que mostra justamente o vetor de deslocamento dessa partícula. E aqui a gente pode, então, fazer o seguinte: a gente pode fazer a manipulação algébrica a partir dessa nossa definição, colocar o termo m0 em evidência, multiplicar e dividir 1 sobre c ao quadrado, onde podemos reorganizar c ao quadrado aqui, colocar v sobre c aqui e v sobre c aqui. E aqui nós temos justamente o fator de Lorentz, né? Se nós fizermos a mudança de variável, chamar todo esse fator aqui como sendo x, eu posso reescrever os meus fatores aqui no denominador, perdão, eu posso reescrever meu fator multiplicativo como sendo x dividido por 1 mais x ao quadrado elevado ao meio, onde se nós pegarmos essa definição e substituirmos aqui, a gente chega nessa parte aqui. Consequentemente, como nós fizemos uma mudança da nossa variável, veja que nós temos aqui os limites de integração, eles mudam, né? Porque eu chamei de dr igual v dt. Então, consequentemente, em vez de ser de 0 a r, agora vai ser de 0 até v, que é justamente a velocidade que nós estamos estudando. Resolvendo essa integral, eu tenho que isso aqui vai ser igual a m0c ao quadrado, x ao quadrado mais 1 elevado ao meio, que vai ser o resultado justamente dessa integral, de 0 até v. Consequentemente, isso aqui vai ser dado que a minha energia cinética vai ser dada por γ menos 1 de m0c ao quadrado, ou posso botar a diferença de m menos m0, devido aqui à questão do fator de Lorentz, e definir a massa relativística, onde nós temos essa definição que a gente viu anteriormente. Então, a gente pode concluir que aqui é o teorema da energia total, que vai ser dado em termos da energia cinética da partícula, mais uma energia que eu vou chamar de energia de repouso. E tudo isso vai ser igual a mc ao quadrado, que é justamente a energia total do nosso sistema. Veja que ao adicionar esse termo energético em relação à energia cinética, posso usar essa expressão e mostrar que isso aqui vai ser igual a mc ao quadrado, que é a famosa expressão de Einstein para a relação massa-energia, né? Então aqui configura-se a energia total do nosso sistema em termos da massa relativística, tá certo? Veja que aqui nós pegamos e calculamos e demonstramos a energia total do sistema por meio de integrais. Só que aí a gente também pode chegar nessa mesma conclusão em termos de diferenciação, então sem usar a necessidade de integral. Então eu vou preparar também um outro exercício, um outro material de discussão,
onde eu vou fazer essa conta com calma para vocês novamente, onde eu vou fazer essa integral para mostrar a vocês de uma forma mais geral, tá certo? E também vou fazer a conta em relação ao mesmo resultado que nós encontramos, só que aí em termos da diferenciação. Então a gente pode chegar a esses dois resultados, nesse mesmo resultado por dois caminhos distintos. E aí uma consequência dessa nossa definição, a gente tendo aí a relação da energia-momento, a gente usando aqui a definição de P igual a mv, que no caso aqui agora a gente interpreta como sendo a massa relativística, né? A gente pode agora botar aqui como sendo a massa relativística. Então a gente pode expressar P dessa forma, mc ao quadrado c ao quadrado sobre v, e consequentemente a gente pode escrever a velocidade dessa forma. Então, partindo aqui da minha energia total, que é igual a mc ao quadrado, eu levo ambos os termos ao quadrado, uso a definição de massa relativística aqui, e consequentemente eu posso usar o meu fator de Lorentz, tirando aqui a minha raiz, e redefinindo v ao quadrado sobre c ao quadrado, onde eu posso usar essa definição aqui. Algumas manipulações algébricas a gente pode tirar essa nossa relação, onde o quadrado da energia vai ser m0 ao quadrado, a massa de repouso, ou aqui a gente pode botar a energia de repouso ao quadrado, mais o momento ao quadrado, c ao quadrado, tá certo? Então essa expressão é bem útil para relacionar energia e momento. De forma que quando nós consideramos partículas não massivas, a gente pode relacionar a energia em relação ao momento que essa partícula tem. Então, para massa igual a zero, a gente recai aqui que a energia associada a uma partícula, por exemplo, que esteja em movimento, que tenha massa nula, é dada em termos do seu momento e velocidade da luz, né? Onde também se deriva de uma outra expressão, onde P vezes C vai ser E vezes o parâmetro de velocidade, a gente vê que para que nós tenhamos partículas de massa nula, é obrigatório que nós temos a relação V sobre C igual a 1, ou seja, que essa partícula tem aí uma velocidade igual à da luz, né? Então nós temos aqui a conclusão que no caso da radiação eletromagnética, que transporta momento linear, então a gente pode aí imaginar essas partículas de luz como sendo partículas de massa nula que se locomovem com a velocidade da luz. Isso a gente vai ver também um pouco mais na frente, quando nós estivermos estudando outros parâmetros. Então a gente vê aqui o limite clássico da energia. Se nós pegarmos aqui a energia total, dado por mc ao quadrado, a gente pode escrever a massa relativística dessa forma e estudar para os efeitos clássicos, é quando nós temos V sobre C muito menor do que 1. A gente pode fazer uma expansão desse termo aqui, ou seja, 1 menos V ao quadrado C ao quadrado, a gente pode colocar aqui como fator de 1 menos x elevado a menos 1 meio e expandir isso em série de Taylor, de tal forma que podemos então escrever as três primeiras ordens dessa expressão dessa forma aqui, onde nós podemos considerar apenas as duas primeiras ordens dessa expansão, uma vez que isso aqui vai ser muito pequeno, então a sua contribuição é muito pouca. Então esse termo a gente considera e vemos aqui nada mais, nada menos do que o termo da energia cinética clássica associado a uma partícula, massa de repouso V ao quadrado sobre 2, e aqui nós temos a energia de repouso da partícula, né? Então, quando tomamos V muito menor do que 1, a gente vê que a energia cinética vai ser dada justamente por essa expressão. E aí o que acontece? Se nós usarmos o conceito clássico da energia cinética, dado por 1 meio da massa vezes V ao quadrado, a gente vê que o comportamento da energia em termos da velocidade vai crescer indefinidamente. Ele vai crescer de forma indefinida. No entanto, quando a gente usa a expressão da energia cinética, que a gente viu aqui da nossa relação, veja que a energia cinética relativística pode ser dada por mc ao quadrado m0 ao quadrado menos m0 ao quadrado. Faço a definição da minha massa relativística, coloco esses fatores para fora, e aí eu posso então reescrever dessa forma aqui, que a energia cinética é mc ao quadrado, onde aqui esse m aqui vamos interpretar como sendo massa de repouso, porque é a mesma massa que nós estamos utilizando na energia cinética clássica, e aqui você vê a diferença, onde esse valor vai crescendo até um limite para o parâmetro de velocidade sendo igual a 1, que é justamente o parâmetro máximo que pode ser aí atingido, né?
Isso para partículas sem massa. Mas como nós temos partículas massivas, então isso aqui nunca vai chegar no fator igual a 1. E, consequentemente, isso aqui é um modelo teórico e esses pontos em x justamente o que é observado nos experimentos. Então, a gente vê que, de fato, o modelo da teoria da relatividade está aí de acordo com os dados experimentais. Então, os experimentos confirmam a teoria da relatividade restrita, tá bom? E aí a gente fala aqui de um tópico mais simples em relação à variação de energia em termos de variação de massa, onde nós temos que colocar que a energia de um sistema isolado ela se mantém constante. Então, um sistema conservativo, né? A energia vai estar conservada. Então, se nós considerarmos esse sistema conservativo e, por exemplo, em um dado processo ele vai liberar uma dada quantidade de energia, a gente pode então mensurar a variação dessa energia nas fases inicial e final. Então, se nós tomarmos a variação da energia como sendo a energia final desses sistemas menos a energia inicial, a gente vê que isso aqui vai ser dado por menos Q, partindo do pressuposto que nós temos um sistema que vai liberar a energia. Então, consequentemente, a energia final vai ser menor do que a inicial e, consequentemente, vai ser dada aqui por termos negativos. Então, levando isso para o que nós vimos, que podemos fazer uma relação entre massa e energia, isso então deve apresentar aí uma redução da massa desse sistema, onde a variação da energia pode ser dada agora em termos de ΔM multiplicado por C ao quadrado, que é igual a esse mesmo menos Q, onde aqui agora eu estou falando em termos de variação de massa em relação à energia e massa relativística do sistema, tá certo? Veja que se nós colocarmos aqui massa final c ao quadrado, massa inicial c ao quadrado, isso aqui, massa final menos massa inicial, vai ser dado justamente essa definição aqui que nós temos, e aí a gente chega nessa expressão, tá certo? E aí, consequentemente, a gente pode obter essa outra relação. Então, isso aqui vale tanto para reações nucleares como também reações químicas, né? Mesmo que em termos de reação química isso seja bem perceptível, mas também ela é válida, tá bom? Agora, em vez de que nós tivemos aqui uma liberação de energia, se a energia do nosso sistema vai aumentar, consequentemente vai aumentar aí a velocidade, por exemplo, a sua massa também aumenta. Então, consequentemente, temos que essa variação de massa vai ser dada por variação de energia em relação a c ao quadrado, tornando aí uma grandeza positiva, tá bom? Bem, pessoal, esse é nosso tópico de relatividade. Então, essa é a nossa bibliografia que foi utilizada nesse nosso tópico de relatividade, que eu dividi em parte 1 e parte 2. E aí, a gente agora, na próxima aula, vai abordar justamente da quantização da carga, luz e energia, e vamos discutir os primeiros passos da teoria quântica da física moderna, tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui e até a próxima.